Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma manhã de reflexão, de oração. Nessa manhã linda de sexta-feira, chuvosa, nos traz mais ainda essa sensação de reflexão. E hoje nós vamos estudar um tema muito atual: as aflições. As aflições que tanto nos frustram nesse momento de pandemia, nesse momento que se arrasta por quase um ano. Bom dia, Marta Miriam, bom dia, Bruno, sejam muito bem-vindos. Nesse momento de aflições, nós vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Bom dia, Terezinha, bom dia, Estela. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui nessa manhã linda de sexta-feira. A partir de agora, as nossas evangeloterapias serão nas sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Eu espero todos vocês aqui. Bom dia, Vanilda. E nesse momento, vamos, se possível, ir para um lugar mais tranquilo, mais confortável. Respirar fundo, pausadamente, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos. Bom dia, Michele. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, para que nós possamos firmar o nosso pensamento, concentrar aqui nesse momento presente. Bom dia, Maria Cecília. Aqueles que vão chegando, vá procurar um lugar mais confortável, para que você possa se concentrar, respirando fundo, agradecendo a Deus por mais esse momento de aprendizado, de reflexão e de oração. Agradecendo por essa chuva que cai lá fora. Agradecendo por todas as bênçãos que nos são concedidas todos os dias pela nossa família, pela nossa saúde, por termos um emprego, por termos uma casa. Agradecendo por tudo, ouvindo essa música lá no fundo, trazendo paz, trazendo um sentimento de tranquilidade. Pedimos agora que essa luz que está se irradiando sobre nós vá em direção a todos os hospitais, a todos aqueles que sofrem, que estão aflitos por causa do coronavírus, por causa de outras doenças, por questões financeiras, por tantas frustrações que todos nós passamos. Pense agora no seu problema e peça com muita fé a solução para ele. Peça resiliência, peça força, para Jesus te dar essa força necessária que é preciso para enfrentar todos os obstáculos. Respire fundo mais uma vez e agradeça por tudo, por todos os seus familiares, e essa luz vai se irradiando por toda a sua casa, por todas aquelas pessoas que você pensar agora, nesse momento. Aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão desesperadas. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Bom dia, Lidiane, bom dia a todos aqueles que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as aflições. Dentro lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que tem tanto a nos ensinar. Maria de Lourdes, bom dia. E quando a gente abre os noticiários, principalmente agora nesse momento, nesse período que já se arrasta por quase um ano, são tantas notícias ruins, mais de 1.200 pessoas morrendo por dia, desencarnando só no Brasil, todos os hospitais públicos, privados, lotados, sem leitos, pessoas furando a fila para tomarem a vacina, políticos discutindo questões insignificantes quando questões importantes precisam ser decididas. Decreto do prefeito fechando os bares, restaurantes, proibindo bebidas, venda de bebidas alcoólicas pelos próximos 10 dias.
Pessoas que precisam trabalhar e só tem o ônibus lotado como meio de locomoção. Auxílio emergencial chegando ao fim e as pessoas desesperadas pensando como vão sobreviver sem ter esse auxílio, sem ter esse dinheiro, essa ajuda de custo do governo. Pessoas falindo, comerciantes falindo porque não conseguem arcar com as suas obrigações, com os seus compromissos. Então são diversas notícias que a gente pensa, meu Deus, está chegando o fim do mundo. E faz com que nós fiquemos desesperados. E a gente fica pensando, onde está Deus diante de tanto sofrimento? Seria Deus injusto? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns podem se dar ao luxo de estar numa festa, viajando e usufruindo, enquanto outros estão desesperados por uma vaga num hospital? Por quê? E aí, nós vamos buscar as respostas lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo que tem tanto a nos ensinar. Bom dia, Gleiciane, seja bem-vinda. Principalmente nesse momento tão atípico, tão diferente, tão estranho, que nunca nós vivemos. Já tivemos outras pandemias, outras aflições coletivas, mas nós, com certeza, que estamos aqui, encarnados nesse momento, nós não vivemos isso. Então, esse momento nos deixa aflitos, desesperados. Mas Kardec vem nos ensinar que há duas causas das aflições. Que as aflições podem ter origem em vidas passadas, são causas que preexistem, que já existiam antes da nossa encarnação nessa vida e que muitas vezes nós não podemos evitar. Por exemplo, uma morte de uma criança por uma doença incurável. Às vezes já estava no planejamento reencarnatório daquela criança. A perda de entes queridos, acidentes que nós não podemos evitar, às vezes uma doença que vem sem que possamos evitar, um câncer, enfermidades de nascimento. Às vezes, quando mesmo tomando todos os cuidados contra a Covid, ficando em casa, usando máscara, utilizando as medidas de higiene asseguradas e recomendadas pelas autoridades sanitárias, mesmo assim, a pessoa contrai um Covid e vem a falecer. Então, são causas que preexistem, que muitas vezes nós não podemos evitar. Mas e aí a gente fica se perguntando, será que Deus é injusto? O que você acha? Você acha que Deus é injusto? Você acha que quando eu tenho uma doença e a outra pessoa não, vive feliz, vive tranquilamente, será que Deus é injusto comigo? Com essa pessoa que teve uma doença, que passa por um desemprego, que passa por frustrações financeiras? Será que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns sofrem mais do que os outros? Será que Deus seria injusto? E eu afirmo para vocês que não. Que Deus é sempre bom, justo e misericordioso. E nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Nós, a partir do momento que Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer, de agir conforme a nossa consciência, nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Às vezes a gente não lembra das nossas atitudes passadas, mas às vezes também os nossos atos, nós sofremos as consequências dos nossos atos praticados nessa mesma vida, nessa mesma encarnação. E essa pandemia, ela vem como uma necessidade, muitas vezes como um alerta. Essas pandemias que assolam a humanidade,
porque ela não é específica de um país, de uma cidade. Ela está atingindo o mundo inteiro. Países ricos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, todos estão sofrendo com a pandemia. Ninguém tem a cura dessa doença causada pelo coronavírus. Ninguém. Então, muitas vezes essa pandemia ela vem nos mostrar à humanidade, aos seres humanos, que nós não somos superiores. Porque muitas vezes a gente se acha dono da verdade, a gente acha que tem controle de tudo. E essa pandemia veio nos mostrar que nós não temos o controle de nada. E que nós devemos cuidar sim, mas de nós e do nosso planeta e das outras pessoas. Devemos ser mais fraternos, mais solidários, mais caridosos. Tudo isso são lições extraídas desse período tão turbulento de pandemia. E também Kardec vem nos ensinar que há causas das aflições ocasionadas por atos nossos praticados nessa vida, que são consequência do nosso caráter, da nossa conduta. Nós somos os causadores dos nossos sofrimentos, como eu disse, com as nossas atitudes, com os nossos excessos. É a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E quais são nossos atos praticados nessa vida que nós estamos sofrendo as consequências agora, nesses dias, nesse momento caótico que nós estamos vivendo? Eu posso citar 3 exemplos. Primeiro, as aglomerações. As aglomerações são um sinal evidente do nosso egoísmo, desse defeito que é origem, que é causa de todos os outros defeitos que nós temos. O egoísmo. Quando a gente pensa só em nós, quando a gente não pensa no próximo, nós estamos sendo egoístas. E bares lotados, festas clandestinas, isso tudo mostra como nós ainda somos imperfeitos, como nós pensamos só no imediatismo, no agora, sem pensar no outro, sem pensar no nosso próximo, sem pensar que uma atitude dessa, de ir a uma festa, de participar de uma reunião festiva sem máscara, sem os cuidados necessários, causam efeitos desastrosos e propaga essa pandemia que já tanto nos faz sofrer. Vocês estão me ouvindo bem? Por causa dessa chuva, às vezes pode ter um problema de internet. A segunda causa, o segundo ato que nós praticamos, os seres humanos praticam hoje, que nós estamos sofrendo as consequências, são os atos de corrupção. Desvios de verbas públicas acarretaram um caos no serviço público de saúde. Em Manaus, no Rio de Janeiro, nós podemos ver hospitais lotados, leitos, e em contrapartida a esses hospitais lotados, nós vimos em barracões, em depósitos, leitos, respiradores abandonados, enquanto pessoas morrem asfixiadas por falta de oxigênio. Então são diversos atos que nós estamos sofrendo as consequências. As consequências da nossa administração, dos nossos administradores, dos seres humanos imperfeitos que estão no exercício do poder. Também outra consequência, que é a terceira, outro ato que gera consequência, que nós estamos sofrendo as consequências, é a não observância das recomendações. Todos nós sabemos que o coronavírus é um vírus novo, desconhecido, que as autoridades não sabem a cura, não tem a cura. Por enquanto, ocasiona essa doença, que é o Covid-19, e essa doença não tem cura, não tem um tratamento definido. O que se trata são os sintomas, são as consequências da doença, a falta de ar, a tosse,
são as consequências, a dor de cabeça, isso é tratado. Mas a cura dessa doença nós não temos. Então, qual que é o único meio de prevenção? É observar as recomendações das autoridades. Essas recomendações de usar a máscara, de ter medidas de higiene, de limpar os lugares, evitar aglomerações, essas todas medidas que nós estamos cansados de saber. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que está com problema de internet. E muitas vezes nós vemos pessoas desrespeitarem autoridades, juízes que deveriam dar exemplo, presidente, governadores, desrespeitarem essas medidas de prevenção e gerando atos e gerando consequências desastrosas, porque eles não sabem o poder que eles têm de orientar a população. Medidas simples que poderiam evitar que muitas pessoas morressem. Quando eu não uso máscara, quando eu vou a uma festa clandestina, quando eu pratico esse tipo de ato, eu cometo um suicídio indireto porque eu coloco a minha vida em risco e, além disso, eu coloco a vida das outras pessoas em risco com as quais eu tenho um contato direto. Então, são 3 exemplos de atitudes simples que podem evitar e que, se praticadas, corrupção, aglomerações e inobservância das medidas preventivas ocasionam consequências que nós estamos sofrendo agora nesse momento de pandemia. Então, é possível perceber que atos nossos geram consequências que nós mesmos sofremos. Muitas consequências nós sofremos em virtude dessas questões, desses atos que são praticados por nós. Mas a notícia boa é que nós sempre tiramos lições de todos esses problemas enfrentados. Inicialmente nós sofremos, a economia sofre, mas depois nós vamos entrando nos eixos, a vida vai entrando nos eixos, a economia vai se recuperando e geralmente trazem mudanças positivas. São algumas mudanças positivas que nós podemos verificar nesse momento de pandemia. Por exemplo, nunca houve tanta cooperação e troca de informações entre cientistas de todo mundo. Novas vacinas, novos medicamentos estão sendo criados, novos hábitos de saúde. Nós nunca tivemos tanta higiene básica em casa, na rua. Também surgiram novos modos de nos relacionarmos. Por exemplo, essa palestra online. Antes da pandemia, nós não pensaríamos nessa hipótese de fazer esses encontros que eram presenciais nas casas espíritas via online. E acabou que atingiu um número muito maior de pessoas. Pessoas que às vezes não podiam se deslocar até a casa espírita, pessoas que não tinham acesso, às vezes tinham preconceito, às vezes tinham um certo receio de comparecer, tomaram conhecimento e gostam de assistir essas palestras e foi uma mudança positiva que a pandemia trouxe. Também o avanço tecnológico que nós tivemos nesse período é gigantesco. Uma pesquisa mostrou que nós avançamos nesse 1 ano o que avançaríamos em 5 anos. Então são diversas mudanças que nós podemos perceber nesse período de pandemia. Mas, resumindo tudo isso, essas aflições com o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos extrair que essa situação ela é gravíssima e requer muita atenção. Vai passar? Vai. Porque como dizia Chico Xavier, tudo passa. Todas as aflições são passageiras. Como diz aquele ditado, depois da tempestade vem a bonança. Tenha certeza de que
tudo passa. Deixará sequelas, com certeza, sequelas emocionais, psicológicas, econômicas, muitas sequelas. Mas não adianta desesperar. A esperança é o que nos estimula a continuar, nos estimula a agir. O medo deve existir para nos precaver, para que nós possamos prevenir contra esse vírus. Mas o medo não pode nos paralisar. Não é se manter frio, indiferente ao que está acontecendo, mas não se desesperar, não nos paralisarmos. A calma é necessária para enfrentamento desse momento. E eu dou 3 dicas aqui para que nós possamos enfrentar com mais tranquilidade esse momento de aflição que nós estamos vivendo. O primeiro é o culto do Evangelho no lar. Com o culto do Evangelho no lar, você traz a serenidade, a paz, mantém viva a fé que nos move, que nos faz ter forças para enfrentar todos os obstáculos. Não quer dizer que você tendo fé, você não terá obstáculos e problemas. É a certeza de que você terá mais força para enfrentar os obstáculos que porventura surgirem. Além do culto do Evangelho no lar, aproveitar o tempo com as pessoas que você mais ama, aproveitar o tempo com os seus familiares, aproveitar para evitar o consumo de bebida alcoólica nesse período que nós estamos proibidos de ingerir, de adquirir, de comprar bebida alcoólica, assistir cursos, participar de cursos online, palestra, de coisas e medidas que vão te agregar, que vão te fazer evoluir, assistir notícias boas, deixar um pouco esses noticiários que tanto nos afligem, que tanto nos causam desespero, ter pensamentos positivos, terceira medida, porque a energia que a gente emana, a gente recebe de volta. Então é tão importante nesse momento ter pensamentos positivos, ter fé, mas agir. Então, nesse momento tão aflitivo, é preciso ter fé, é preciso ter esperança, é preciso ter esperança do verbo esperançar. Não aquela esperança que é do verbo esperar, que é esperar que as coisas aconteçam de forma inerte, mas é a esperança de agir, de tomar as medidas preventivas, de tomar as atitudes certas, sempre pensando, além de nós, também no outro. E nessa reflexão desse capítulo 5, que tem tanto a nos ensinar, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e pedir que todas as sextas-feiras nós estejamos aqui nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, pedindo a Jesus, aos nossos anjos guardiães, para que nos dê força para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. Agradecendo por todas as bênçãos recebidas, por todas as curas de todas as doenças. Pedindo para que essa energia boa que agora paira, que vá em direção a todos os hospitais lotados e que dê um alento a essas pessoas que sofrem. Agradecemos mais uma vez a todos vocês que nessa chuva escolheram estar aqui conosco, aprendendo, refletindo e adquirindo conhecimento para aplicar na vida. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita força e de muita fé. Que assim seja.